Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui, bom dia a todas e a todos. Hoje eu estou aqui com a Ilana Horta. A Ilana é responsável por Corporate Venture Capital na Faber-Castell. Vocês sabem que este é um termo muito usado hoje para as empresas que querem aí fazer parcerias com startups. E a Ilana vai nos contar bastante como é uma empresa como a Faber-Castell de 260 anos de existência fazer toda essa transformação e usar o Corporate Venture Capital para continuar e se manter relevante. Ilana, muito obrigado por ter aceito o convite. Por favor, aí se apresente antes da gente começar. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Quem agradece sou eu. Eu sou a Ilana, né? Eu vou. E bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que as pessoas estão vendo. Eu vou pedir desculpa de antemão, porque eu estou um pouco fanha, eu estou um pouco gripada, então, por favor, me desculpem essa parte. Eu sou formada em Direito, apesar de eu nunca ter trabalhado com Direito, só na época que eu era estagiária, e eu tracei a minha vida profissional na área financeira. Então, eu comecei com auditoria e consultoria, e depois eu fui ganhando outros espaços dentro da área financeira de grandes empresas. Eu comecei na Deloitte, da Deloitte eu fui para a Valorec, que é uma empresa que fabrica tubo de aço sem costura. Da Valorec eu fui para a GE, no segmento de transportes, locomotivas, motores. Da GE eu fui para a Seadrill. A Seadrill era uma empresa, ela é uma empresa norueguesa de exploração de petróleo, locada no Rio de Janeiro. E aí eu fui convidada para montar a estrutura financeira da Uber no Brasil. Olha Acabei só, montando o Uber no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai. E foi assim o momento em que eu estive, e com muito privilégio, né, de estar dentro de uma startup extremamente capitalizada, que não é a via de regra para as startups de uma forma geral. Depois disso, eu passei um tempo como controller da Google e eu entendi que eu gostava muito desse mundo disruptivo, de inovação, de tecnologia. Montei uma startup para o grupo da Smart Fit, chamada Total Pass, que é uma concorrente do Gympass. Nessa aham, época, eu já estava investindo na física como anjo de startups. Então, hoje eu trabalho indiretamente, né, obviamente, com 8 startups em segmentos diversos, alocando o meu capital na física. é, e faço parte de um grupo de anjos chamado Urca Angels, em que a gente olha todas as verticais de inovação de uma forma geral aqui no Brasil. Não necessariamente as startups ficam só no Brasil, mas elas se originam, via de regra, no Brasil. E aí eu fiquei completamente apaixonada por esse mundo. E há quase 2 anos atrás, a Faber-Castell me convidou para a gente montar a estrutura de Corporate Venture Capital. Então, falando rapidamente da minha trajetória, é essa. olha só que experiência, não? Que bacana, muito legal a sua experiência. Parabéns aí. Vamos começar. O Grupo Fábio Castel é um dos grupos industriais mais antigos do mundo. Surgiu antes mesmo da Revolução Francesa, em 1789, e da formação dos Estados Unidos, em 1776. Ou seja, a empresa tem 261 anos e 91 anos de Brasil. Como é se manter relevante por tanto tempo, não? Quais são os desafios para inovar? Quero começar com essa pergunta para você. Eu acho que eu vou responder a sua pergunta em 2 momentos, né? Antes pandemia, pós-pandemia. Eu acho que talvez faça sentido a gente falar nisso. Eu acho que se manter relevante, né, numa economia tradicional é você ter um bom produto, um bom posicionamento, criar uma boa história, né? Trazer a sua clientela para ser uma clientela que gosta do seu produto e que vai fomentar aquele produto no mercado, né? E acho que a Faber-Castell fez isso muito bem, né? Eu costumo dizer que não existe uma pessoa que, quando eu falo que eu trabalho na Faber-Castell, não dá um sorrisão, não canta a música do Toquinho, né? Realmente essa, essa, essa sinergia da Faber-Castell, né, com esse lado emocional, né, sentimental que a gente tem, e não é exclusividade do Brasil, a gente vê isso no mundo todo, é bem interessante. E aí eu acho que sim, né? Você tem uma cadeia logística eficiente, você tem um produto de uma qualidade muito grande, você tem um posicionamento de marca muito eficiente também. Então, acho que esse é um ponto de antes de pandemia, né? Quando a gente fala de produtos tradicionais.
Pós-pandemia, eu acho que é um desafio de todas as empresas de economia real hoje em dia, né? Como se tornar relevante no mundo que cada vez mais se torna digitalizado, né? Então, onde você vai se inserir estrategicamente falando, quais são os seus posicionamentos? Desculpa, a gente tem um gato querendo entrar aqui na câmera. Parte. Como se inserir, né, nesse mundo não que essa mudança já não estivesse sendo prevista, ela já estava, né? A gente já falava uns 5 anos atrás sobre a quarta revolução industrial, mas ela acelerou muito, né, durante a pandemia. A gente viu 30% das pessoas consumindo via delivery, né? Teve um boom. Então, assim, realmente ficou muito fácil de perceber e muito difícil de negar essa transformação do contexto social, né? Econômico-social de um mundo. E aí eu acho que entra um pouquinho do que o Corporate Venture Capital dentro da Faber-Castell almeja. A empresa é tradicionalmente uma empresa de produto, né? Então, ativos, estoque, toda o processo produtivo tradicional. E a gente até tinha algumas iniciativas internas, mas que elas estavam ainda muito pequenas, mais na linha de serviços, né? Que a gente pode chamar, uma que chama PAC, que é Programa de Aprendizagem Criativa, e uma que chama HDI, que é a Hora da Invenção. Todas as duas muito focadas, né, nessa força da marca da Faber-Castell, de trabalhar o desenvolvimento humano através da criatividade, né? Quem não faz essa analogia de desenhar quando é, né, criança, enfim, ou até adulto mesmo, com os produtos da Faber-Castell. Então, a gente entende que o grande ativo da Faber-Castell, ele está muito relacionado de forma direta com essa questão de educação e criatividade. Então, nesse aspecto, a gente elegeu algumas teses de posicionamento para a Faber-Castell, nesse contexto de step-in, de entrar nesse mundo digitalizado. E aí, o Corporate Venture Capital foi criado para a gente se aproximar desse contexto, focando em startups de educação e em startups de criatividade, que é onde a gente tem uma experiência muito longa, né? São quase 300 anos aí trabalhando nesse ambiente, e a gente consegue adicionar muito valor. Então, acho que é um paradigma para todas as empresas. Né? Eu trabalhei na GEC também, é uma empresa muito tradicional, e ela está se reinventando do mesmo jeito. Né? Então, acho que não é exclusividade da Faber, eu acho que é um caminho sem volta. Sem dúvida. Particularmente, eu vejo muita sinergia positiva entre as startups e as empresas mais maduras. Eu gosto de usar uma frase que eu nem chamo de transformação digital, né? Chamo de estado perpétuo de transição, né? Porque Perfeito. a gente vai continuar sempre, tem que olhar, tem que ir atrás, tem que se olhar as tendências e tudo mais. De uma certa forma, eu tinha uma pergunta, né? Como é que surgiu ter a ideia de um CVC? Porque é uma iniciativa relativamente nova, né? Vocês tinham a diretoria de inovação e, obviamente, que focada nessa parte, como você mencionou, de educação, e transformação até interna, né, da empresa. E aí surgiu o CVC. Mas, de uma certa forma, eu entendo que você já respondeu essa pergunta, né? De como é que vocês pensaram e o que vocês focaram, né, para criar essa área. Eu acho que tem dois pontos assim interessantes, né, quando a gente fala de inovação como um todo. Você pode fazer isso internamente e você pode fazer isso externamente, né, que a gente chama de empreendedorismo interno, empreendedorismo externo, enfim, inovação aberta, inovação fechada. É, eu acho que os dois andam muito bem juntos, né? Mas você tem um timing de resultados que é diferente. Quando você traz toda a solução para o desenvolvimento interno, ele tende a demorar um pouco mais. Por quê? Porque você não vai ter equipe dedicada ainda, então você precisa criar uma equipe dedicada. Não necessariamente você já tratou das tecnologias que você precisa, enquanto outros players do mercado já adotam aquela tecnologia. Então, quando a gente fala em buscar fora, é muito para adiantar os resultados de uma transformação, né? Como você bem disse, Ricardo, é permanente. Né? Hoje, a gente tem uma realidade que provavelmente não vai ser a mesma daqui a 3 anos. Né? Tipo, Uhum. daqui a pouco, a gente tem o Elon Musk falando em colocar um chip e você meio que mentalizar tudo. Né? Como é que você se adequa a essas novas tecnologias? Então, assim, é um olhar permanente, sim.
Uhum. E querendo ou não, as empresas tradicionais, elas têm um risco muito maior de imagem em tentativa e erro, né? Então, às vezes também é muito mais fácil você fazer isso sem comprometer o seu ativo intangível de marca, de posicionamento, etc., através de uma startup. A startup consegue errar muito mais, né? O prejuízo eventual de um erro é muito menor do que o de uma empresa tradicional. Então, por isso que eu falo, eu gosto muito das duas vias. Eu gosto muito do Uhum. empreendedorismo interno, porque ele acaba, sim, mudando toda uma perspectiva interna da companhia. Você começa a criar uma cultura, você começa a criar um mindset das pessoas, né? Você começa a criar e desenvolver esse tipo de pensamento que já é muito normal em quem empreende. Quem empreende está olhando sempre para o futuro, porque se ele não fizer isso, ele vai ser consumido por alguém. Mas eu gosto também de trazer essa experiência que esse mundo tem para dentro de uma companhia tradicional que está, como você disse, tocando isso, né? Tá tateando isso. Então você acelera, né? Eu acho que isso é do ser humano. Trocas de experiências aceleram a nossa compreensão do todo. Trabalhando sobre o CVC, né, que vocês têm, e diz que o objetivo é apoiar, né, as empresas com soluções inovadoras no mercado educacional e que transformam a vida das pessoas por meio da criatividade. Olha que fantástico isso, né? É muito legal o propósito. Como é que vocês medem o sucesso dessa iniciativa, né? Que metas você tem para atingir? A gente tem algumas, né? Eu acho que quando a gente faz investimento, é óbvio que a gente está olhando para o retorno financeiro do seu capital. Acho que ninguém aporta, né? A mesma coisa de construir uma fábrica. Eu não vou ter um CAPEX sem entender que esse CAPEX vai ter um ROI em algum momento, né? Então, acho que todo mundo, né, que tem esse olhar de cesta de investimento está pensando em valorização daquela cesta. Mas, além disso, o que a gente acha mais importante, inclusive, é o aspecto estratégico desse investimento, né? A gente olha para as startups pensando onde a Faber-Castell quer estar, né? Então, assim, onde que daqui a 10, 5 anos, acho que até estou falando muitos anos, daqui a 1, 3 anos, a velocidade está muito maior, como que a Faber-Castell quer ser reconhecida nesse mercado? Então, o que a gente faz? Além da gente trazer, né, a expertise o corpo executivo da Faber-Castell tem muito, né, especialmente nesse mundo escolar, onde as startups querem entrar, a gente também traz a possibilidade de criação de produtos em conjunto. Então, isso para a gente é o mais interessante, quando a gente consegue fazer uma parceria com as startups, colocando no mercado um produto ou um serviço conjunto. E aí, do aspecto de gestão, isso também é interessante para a companhia, por quê? Porque eu estou criando novas linhas de receita, né? E talvez com um CAPEX inferior, talvez com um OPEX muito inferior. Então, a gente mede a execução, a quantidade de POCs, né, de MVPs que a gente faz junto com as startups, né, esses negócios que a gente cria em conjunto. A gente mede, sim, a valorização do nosso capital. É óbvio que a maioria das vezes é uma estimativa, porque a valorização de uma startup ela só vem quando a startup faz uma chamada de capital, né? Ela abre uma rodada ou ela é vendida, então a gente faz um acompanhamento real, mas estimado. E a gente tem os nossos KPIs de performance, né? Quantidade de usuários ativos, enfim, aí é uma gestão tradicional de negócio. E os benefícios que vocês alcançaram já com essa iniciativa, porque como é recente, né? Eu entendi que você cria uma nova linha de receita, como você acabou de mencionar, mas você já diria, bom, já tenho lições para compartilhar, os benefícios que a gente consegue ou conseguiu atingir já com tão pouco tempo da iniciativa? A gente tem vários. Eu acho que uma das coisas muito legais que a gente faz também, quando a startup entra no nosso portfólio, a gente faz o que a gente chama de onboarding das startups. Então, a gente apresenta as startups para a companhia toda, a gente convida todo mundo da companhia. Isso é muito legal, porque entra naquele conceito que eu disse da gente trocar as experiências para contaminar positivamente todo mundo da companhia. Inclusive o presidente participa? Inclusive o presidente. Ele, inclusive, está no nosso comitê de aprovação de investimento. Então, quando a gente Olha só. escolhe uma startup, a gente faz a due diligence dessa startup, a gente faz um invest memo, né, que a gente chama, recomendando o investimento, ele está no board para falar, ok, quero.
Então, ele realmente é uma peça fundamental. E, aliás, isso é até um ponto, Ricardo, que quem está querendo inovar, eu acho que é fundamental você ter essa chancela top-down, sabe? A liderança tem que estar contratada com essa iniciativa. Até porque, quando a gente fala de benefícios, eles não são de curtíssimo prazo, né? Pode ter um ou outro que você traz diretamente na linha produtiva, que pode trazer um benefício instantâneo, mas quando você vai para esse lado de disrupção, ele não é tão rápido, né? Então, até para você justificar o investimento que você está fazendo, é muitíssimo importante que a liderança esteja comprada nessa ideia, né? Então, assim, na Faber-Castell a gente tem o privilégio de ter uma liderança muito comprada, incentivadora disso tudo. Então, é muito interessante você ver como que as pessoas começam a se contaminar. E até, por exemplo, eu reporto para uma área de novos negócios e inovação. Como que o nosso time já começa a apropriar as estratégias que são usadas pelas startups, sabe? Então, eu acho que esse benefício intangível, talvez ele seja mais valioso do que qualquer outro benefício de curto prazo financeiro. É muito legal. Quando eu falo sobre transformação digital, eu falo que dos 7 passos, né, o sucesso para você colocar uma estratégia, o primeiro é o comprometimento do CEO e da média gerência, né? Porque se eles não compram, não adianta você colocar qualquer estratégia de inovação ou de transformação. Muito legal, né? Você falou que tem 8 startups que vocês estão trabalhando atualmente, Não, correto? não, não. As 8 são minhas na física. Ah, Dentro da Faber legal. hoje a gente fez 3 investimentos. 3 investimentos. E quais são os planos para os próximos anos para o sucesso dessa iniciativa? Vocês, como você falou, né? A gente tem que sempre ficar olhando o mercado, vendo as tendências. Como é que essa área pretende crescer? Quais são os planos, né? Você falou de 5 a 10 anos, são muitos anos, né? Vamos falar de 1 a 3 anos. Eu acho que é uma realidade que está todo mundo, se não caiu a ficha, eu acho que vai cair muito brevemente. A gente está num mundo globalizado, né? Então, assim, as iniciativas hoje em dia elas não são tão regionais. Então, o nosso objetivo de curto prazo é globalizar a iniciativa. Hoje o CVC ele só existe no Brasil, mas a gente já começou a olhar para startups globais, exatamente com esse viés de trazer o CVC para um olhar global. E isso eu acho que vale para absolutamente tudo que a gente cria. Né? A única barreira que hoje a gente tem é a barreira de linguagem, que nem é uma barreira tão grande assim, né? O Facebook, quando ele lançou, ele pediu que os próprios usuários traduzissem a ferramenta. Então, é uma situação, né, cômoda, de certa forma. E a gente vê isso, o mundo está muito globalizado, então as soluções elas tendem a ser globalizadas. Então, em termos de objetivo, o nosso objetivo principal agora é expandir a iniciativa para global. Então, a gente tem focado bastante em startups fora do país. A gente conversou já com startups russas, suíças, italianas, Singapura, da Índia. Então, a gente realmente está fazendo esse movimento de olhar para fora. Pode falar. Não, pode E, terminar. obviamente, a gente está sempre de olho nas novas tecnologias, né? A gente vê, por exemplo, a inteligência artificial sendo ainda não muito utilizada na educação, mas que em algum momento vai chegar ali, né? Por mais que existam defensores ou não, é um fato, é uma realidade, de que a gente está tendo algumas tecnologias muito disruptivas que Uhum. acabam caindo no contexto de conhecimento e de conforto das pessoas. Né? E quanto mais confortáveis elas estão com as novidades, mais elas as usam, né? Então, eu vejo realmente a disrupção sendo mais aceita, né? De uma forma cômoda. É, eu acho que todo bom gestor tem que passar parte do tempo na gestão e parte do tempo olhando as tendências, né? É Então, se isso, você não olha as tendências, você tende a ser disruptado, como se diz. exatamente. 2 perguntas para eu tirar a dúvida, né? Essa iniciativa, você falou que vocês estão olhando startups russas e outras para expandir globalmente. Essa iniciativa do Corporate Venture já existe na Faber-Castell globalmente, ou vocês são o primeiro país a montar essa área e expandir globalmente, servir de lições aprendidas para a empresa como um todo? É uma ótima pergunta. Na verdade, a iniciativa de CVC ela é originada no Brasil. Então, por isso que a gente está expandindo isso para as outras localidades.
Que bacana. É interessante, né? Eu acho que tem algumas razões para que isso tenha acontecido dessa forma. A gente está realmente vendo um boom, né, de capital vindo, está em suspenso, mas um capital vindo para o Brasil com uma certa, um certo apetite de risco, né? Os grandes venture capitals vieram para o Brasil nos últimos anos. Quando a gente pensa em tamanho de mercado, o Brasil compensa por toda a Europa, né, se a gente parar para pensar. Então, faz sentido você ter o ambiente brasileiro bem estimulado, né, bem crescente. Quando a gente pensa em renda per capita, IDH, faz sentido a gente estar também entre os principais países, né, que são buscados quando a gente fala em investimento. Então, no caso da Faber-Castell, aconteceu dessa forma, a gente criou a iniciativa no Brasil, a gente tem algumas pessoas no time que têm experiências com startup, né? O meu caso, o caso das outras pessoas que trabalham com a gente no time de CVC. Isso facilita, claro, né, o olhar. Como você disse, né, a iniciativa em si ela é um tanto quanto recente. E, de novo, como a gente está no mundo globalizado, a iniciativa é um tanto recente para o globo, né, não é exclusividade do Brasil. Né, a iniciativa ela é um tanto quanto recente para todo mundo. Então, acho que calhou de ter experiência aqui no Brasil, ter um ambiente muito propício para as startups aqui no Brasil. E hoje conforme a gente demonstrou, né, o que a gente consegue fazer, a gente está expandindo isso para as startups globais. Uhum. Nossa, muito legal, hein? Que desafio, hein? Fantástico isso aí. Como é a seleção das startups, né? Porque eu entendo que, no caso de vocês, né, e eu também sou investidor anjo, né, a gente tem que selecionar aquelas startups que atendam o nosso perfil de investimento. Então, vocês têm que achar uma startup que sobre educação, né, voltada para a educação e que, além disso, transforma a vida das pessoas por criatividade. Então, imagino que essa seleção não seja fácil, né? Como é que vocês fazem essa triagem aí? A gente tem alguns critérios, assim, em relação ao estágio de maturidade da startup, né? A Faber-Castell, obviamente, a gente está falando de um investimento institucional. Então, por exemplo, eu sou muito mais cuidadosa com os investimentos da Faber do que os meus, para ser bem sincera, né? Porque eu estou falando de um board, eu estou falando de um capital de terceiro. A gente tem alguns fatores que a gente olha em relação a time, por exemplo, a gente não investe em empreendedor solitário, né? Normalmente a gente gosta de que existam sócios, a gente não investe na ideia, então a startup já tem que ter o MVP provado, já tem que ter um certo nível de receita recorrente para a gente olhar. Fora esses critérios, a gente olha em relação à estratégia. A estratégia da startup vai na mão do que é a estratégia da companhia, né, é onde a gente gostaria de estar, a gente consegue adicionar valor para a startup, e também a gente acha muito importante a gente fazer esse filtro, se nós temos ativo também para a startup, não só a startup para a companhia, mas a companhia para a startup também. O E aí, famoso smart money, né? exatamente, porque senão é melhor pegar o dinheiro de qualquer VC, né? Enfim, coloca no bolo, vai te dar um retorno XPTO e é isso, vida que segue. Então, a gente realmente gosta de fazer a diferença na vida das startups e o contrário também, né? É um jogo de ganha-ganha. Então, a Claro. gente tem alguns critérios que a gente olha, a gente tem investido em seed, Series A. De novo, como a gente está fazendo esse novo posicionamento de mandato, né, para olhar startups globais, a gente meio que revê isso o tempo inteiro, para ver se a gente está condizente com o mercado em que a gente quer entrar também. E é um pouco disso. Então, assim, o bom da gente falar em criatividade na educação é que hoje praticamente tudo é criativo, né? Vindo da pandemia, se não é o modelo, é a solução, é a forma. Então, assim, a É criatividade verdade. está muito inerente hoje na nova forma de se aprender e ensinar. Então, isso não tem sido, de forma alguma, uma restrição, muito pelo contrário. Acho que tem sido meio que uma condição. E tem sido muito interessante mesmo, sabe? Aprender, entender as tendências, mas o nosso olhar é mesmo esse, é entender assim, se a startup já está um pouco validada, a gente, óbvio, né? A gente acha fundamental a gente analisar o time, né? A gente acredita muito na capacidade do time dele pivotar se ele tiver que pivotar, né? Então a gente analisa bastante o time, a complementariedade dos membros do time, e é um pouco isso. Legal.
Quais seriam os conselhos, né? Você que já tem uma boa experiência, né? E agora montou esse CVC no Brasil, para as empresas que querem montar um CVC, que conselhos você daria? Eu acho que o primeiro ponto tem que ser uma decisão top-down. Eu não acredito que a decisão de criar um CVC ela sobreviva sem que você tenha o ok das principais lideranças. É penoso, é disruptivo, é cansativo, tem toda uma burocracia da companhia que, às vezes, uma área de inovação, uma área de CVC, ela vai pedir uma velocidade que é um pouco diferente da estrutura normal. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é entender o seguinte, a liderança está comprada? O que eu preciso fazer para que a liderança tope, né, esse desafio? E aí, depois disso, eu acho que tem alguns steps, né? Escolher qual que é a tese, e sempre com esse olhar de onde que eu sou forte e onde que eu posso também contribuir para a startup. Porque o sucesso da startup é o sucesso da companhia, né? Tipo, se ela valoriza, a companhia também valoriza. Então, é entender como que se pode adicionar valor para essas startups. Eu sou partidária de ter um grupo interno devotado para essa iniciativa, sabe? Eu realmente acho que é muito mais eficiente do que, às vezes, pegar pessoas que já estão alocadas em outras funções, acaba que não é priorizado, enfim. Então, eu sou muito partidária de ter uma célula menos contaminada com a burocracia da companhia, sabe? Com um pouco mais de liberdade, porque senão acaba ficando um pouco engessado também. E aí eu acho que depois disso é montar exatamente isso, né? Qual é o tamanho do cheque, o quanto que eu estou disposto a investir, quais são as minhas linhas de inovação. A gente tem 3 horizontes de inovação, né? Na teoria literária. Então, onde que a companhia quer entrar? Se ela quer entrar para suportar uma eficiência do que ela já faz, se ela quer disputar com novas linhas de receita. Então, isso tudo tem que ser conversado de novo com o apoio da liderança para entender onde a gente está, onde a gente quer ir. E aí, tese, linhas de inovação, tamanho de cheque, duração do portfólio, teses de entrada, teses de saída. Então, eu acho isso, mas eu acho que o mais fundamental de tudo é ter uma liderança comprada. Com certeza, se eles não comprarem, não vai sair nenhuma iniciativa e a prioridade acaba. E tem também aquela concorrência, isso que você falou muito bem, né, de ter uma área independente, porque o problema que acontece hoje em dia, e principalmente nas transformações ou inovações, as empresas têm muitas prioridades, principalmente o resultado do trimestre, né, do ano, e aí as iniciativas de inovação ou de transformação digital ficam perdidas porque há muitas prioridades. Eu acho que é um equilíbrio, né? De eu ter um resultado corrente, que é óbvio todo mundo tem, né? Eu tenho investidor, ou tenho board, eu tenho sei lá quem para reportar, mas eu tenho que olhar o futuro também, né? E as iniciativas de inovação, elas vão dar resultado no futuro. E aí, numa competição da minha dor recente com a minha dor futura, eu sempre vou privilegiar a minha dor recente, né? A que está doendo hoje em dia. Então, eu sou muito partidária de ter uma equipe separada, olhando para esse futuro, olhando para as metas futuras, enquanto, né, tipo, a companhia está ali buscando o resultado corrente. E isso acontece na Faber-Castell, por isso que a iniciativa está dando certo. A gente negociou isso. Legal. Ilana, muito obrigado, super bom papo, super experiência aí por ter compartilhado com a gente e muito obrigado aí pela sua flexibilidade e aceitado o convite para a gente ter essa conversa. Foi muito legal. Imagina, Ricardo, conta comigo. Foi um prazer participar. Obrigada mais uma vez pelo convite. Quem quiser trocar ideia, me busca Ilana Horta, em tudo quanto é lugar. Eu me chamo Ilana Horta, então é só me cutucar. E estou à disposição. E acho que é isso. Vamos trocando ideias. É uma experiência nova para muita gente. Então, quanto mais a gente se alinhar, melhor. Legal. Obrigado, bom dia. Para vocês também.